o que a Bíblia fala sobre unção? O que é unção, né? Então assim, ungir na Bíblia, irmãos, né, significa o ato de você derramar o óleo sobre alguém, sobre algo, uma pessoa. Claro, estou falando aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, mas é diferente um pouco, eu já vou explicar para você a diferença, né? Mas no Antigo Testamento, Deus ordenou, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, são vários exemplos, vou dar um. Deus ordenou, por exemplo, que Moisés ungisse não só o tabernáculo, quando foi construído, mas também os utensílios. Também lá no Velho Testamento, Deus estabeleceu que todo rei, todo sacerdote, todo profeta, quando ele fosse levantado, ele precisaria ser ungido. Por quê, irmãos? Porque a unção, ela tem esse significado. Quando você unge alguém, quando você está derramando óleo, né, a unção poderia ser tanto do azeite da oliveira, como da gordura do animal, né? Então, quando você libera, derrama o óleo, unge a pessoa, você, biblicamente falando, você está consagrando, separando aquela pessoa ou aquele objeto, algo, para uso exclusivo de Deus, para um propósito exclusivo para Deus. Você está comigo aí? Quem está comigo, diga amém. Então, no Antigo Testamento era assim que acontecia. Então Deus direcionava para que os sacerdotes ungissem então todo rei que fosse levantado, todo profeta, todo sacerdote, ou o templo, por exemplo, quando ele foi feito, né, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Salomão. Nos evangelhos então, no Novo Testamento, aí mudou o cenário. Por quê? Porque nos evangelhos agora nós temos o Cristo, Jesus, que era rei, que era profeta e também era sacerdote perfeitamente, amém, irmãos? E a Bíblia diz que ele então foi o ungido. A profecia bíblica já dizia isso, né? Quando Jesus, lá no livro de Lucas, Jesus chega na sinagoga e ele lê o livro do profeta Isaías, né? Falando dele mesmo, quando ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para pregar as boas novas, né, aos perdidos e tarará. Os irmãos conhecem o texto. Então, no Novo Testamento, Jesus é o ungido. Ele foi o ungido de Deus, que era rei, que era profeta, que era sacerdote. E depois da cruz, irmãos, depois que Jesus morre lá na cruz, e ele ressuscita, e agora nós estamos nele, é isso que a Bíblia diz. Hoje nós estamos em Cristo. Quando Deus olha para mim, ele vê Cristo em você, ele vê Cristo em mim, você está em Cristo. Então a unção que está sobre ele, também é a unção que repousa sobre você. A Bíblia nos ensina isso. Você está comigo aí, amém, irmãos? A unção que está sobre o Senhor está sobre nós. Mais ainda, Jesus agora morreu, ressuscitou, mas a Bíblia diz lá no livro de João que ele não nos deixaria órfãos. Antes mesmo dele morrer, ele falou para os discípulos: olha, eu vou morrer, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, e aí ele estará em vós e habitará em vós. E hoje eu e você temos o privilégio de ter Deus na pessoa do Espírito Santo morando, fazendo habitação dentro de nós. Nesse exato momento, agora, Deus habita em você, na pessoa do Espírito Santo. Ele está aí. Você pode dar glória a Deus por isso? E outra, ele nunca te abandona, jamais te deixará, nunca. Porque a Bíblia diz que nós somos amalgamados com ele. Aquele que se une ao Senhor se tornou um só com ele. Você é um com o Senhor agora. E porque ele é ungido, você também é. E eu estou repetindo para você guardar isso no teu coração. A unção do Senhor está sobre você, porque está sobre Jesus, e Jesus agora habita em você. Então, se Jesus tem a unção, ele é ungido, você agora também é, porque ele está em você. Olha o que diz o texto aqui. Eu coloquei aqui o primeiro texto, né? Esqueci de ler, 1 João 2,20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm o conhecimento. Vocês têm uma unção que procede do Santo. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala: você tem uma unção que procede do Santo. Amém? Glória a Deus. Agora passa o texto. Olha lá, João 14,16. Olha o que diz aqui. Quero ler com você. João 14,16. E eu rogarei ao Pai,
E ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Por que Jesus falou aqui e estará, como se fosse no futuro? Porque até esse momento aqui, Jesus ainda não tinha morrido. Ele estava falando com os discípulos. No nosso caso hoje, ele já morreu, já ressuscitou, então já não é estará em vós, ele já está em vós. Ele habita em nós, ele está dentro de você. Aleluia. Então a unção no Antigo Testamento, irmãos, esse derramado óleo, sempre vai apontar para a pessoa de Jesus. Na verdade, tudo é Cristo. Você sabe disso, eu sou um pregador da graça, eu falo para vocês o tempo todo. Cristo é o centro, tudo é Cristo. A unção, na verdade, está totalmente ligada a Cristo. Totalmente ligada a Cristo. Então, vamos entender um pouquinho mais essa questão de entender que a unção tem a ver com o próprio Cristo. A unção tem a ver com a pessoa de Jesus, né? Vou te dar alguns exemplos que eu achei interessante, coloquei aqui. Primeiro exemplo é o exemplo lá de Noé. Quando Deus acaba com o mundo em águas, Noé e sua família estavam dentro da arca. Depois de 40 dias e 40 noites, Noé pega uma pomba, pomba fala do Espírito, os irmãos sabem disso, simboliza o Espírito Santo, e ele solta a pomba, para ver se ela traria algum galho de uma árvore, alguma coisa, para saber se as águas já tinham baixado, e se tinha acabado aquele tempo ali, aquele processo. E aí os irmãos, não sei se os irmãos sabem, né, mas a Bíblia diz lá em Gênesis 8:11, e a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado, baixado de sobre a terra. Veja, a pomba, o Espírito Santo, né, trouxe para a arca novamente uma folha de oliveira. A oliveira, irmãos, aponta aqui para o óleo da unção, porque o óleo vem da azeitona, da oliva. Veja, tudo isso aqui no fundo vai apontar para Jesus, porque quando as águas baixaram, isso aqui fala de um recomeço. Na verdade, se eu for falar para você aqui, fazer um estudo bíblico com você, aponta para a ressurreição. Jesus, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e quando ele ressuscita, ele traz para nós uma nova vida, uma nova esperança. Quando a pomba sai no meio daquele ambiente de morte, né, 40 dias e 40 noites, tudo que tinha na terra morreu e tal, mas quando ela volta com o galho da oliveira aponta para a unção, aponta para Cristo. Quando volta com o galho da oliveira, Noé ficou feliz, porque as águas tinham baixado e um novo tempo ia começar, uma nova temporada, um novo tempo, um novo momento. Isso tem a ver com a unção do Espírito. Nesses dias eu tenho sido inquietado por Deus. Falei ontem com o pastor Rudy, até no final aqui, eu falei, eu sinto que nós estamos literalmente, irmãos, preguei esses dias sobre isso, né, uma nova temporada, um novo tempo, que nós estamos literalmente numa posição de um novo startar, de um novo tempo, de uma nova unção, de um novo mover de Deus sobre nós. Eu creio nisso, eu não sei se você crê comigo, se você crê, diga amém. Então veja, o óleo aponta para a própria presença de Jesus. Você sabe, lá no Getsêmani, agora eu vou te falar outro exemplo, só para você entender como a unção tem a ver com a pessoa do próprio Jesus. Lá no Getsêmani, quando Jesus estava ali, horas antes dele morrer, ele ficou agonizando a ponto de suar sangue, mas aonde que foi esse lugar? No Jardim das Oliveiras, cujo nome era Getsêmani, o lugar da prensa. Por quê? Porque ali tinha muita oliveira, e aquele lugar era chamado de Getsêmani, né? O lugar da prensa, porque era onde as oliveiras eram prensadas, onde o óleo era extraído. Você sabe o que aconteceu? Quando Jesus ficou ali, presta atenção que eu vou te falar, por aquelas horas orando, sendo espremido por causa do nosso pecado, no lugar da prensa, no lugar das oliveiras, no Jardim das Oliveiras. Isso ali aponta, na verdade, para que Jesus, como uma oliveira, foi moído, foi esmagado, para que dele saísse a unção, que é derramada sobre nós hoje, em nome de Jesus. Hoje nós podemos dizer que nós somos ungidos, porque Jesus foi espremido lá no Getsêmani. Ele derramou sangue, suou gotas de sangue, para que a unção
fosse extraída dele e liberada sobre nós. Eu não sei se você está entendendo a profundidade do que eu estou te falando hoje, mas essa é a verdade bíblica. Essa é a verdade, você tem que se apropriar dessa verdade. Deus ungiu eu e você, irmãos. Eu e você. A Bíblia também fala que Jacó, quando chegou em Betel, ele teve uma experiência com Deus, chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus, e ele também ungiu a pedra. Ele dormiu numa pedra e derramou o óleo do azeite ali numa pedra. Veja, por que ele fez isso? Porque o azeite tem a ver com unção. Ele ungiu, ele determinou, o nome desse lugar é Betel, casa de Deus, porque Deus está aqui. Porque a unção tem a ver com a presença de Jesus, com a presença de Deus. Então, a partir dessa unção espiritual que Jesus nos deu quando morreu na cruz, irmãos, e ressuscitou, então nós nos tornamos um ungido. Nós nos tornamos ungidos da parte de Deus. Olha o que diz aqui 2 Coríntios 1:21, coloca aí para mim. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito no nosso coração. Deus mesmo nos ungiu através de Cristo, amém, irmãos? Através dessa unção fomos alcançados. Não há mais distinção agora entre nós. Todo aquele que aceitou Jesus, a Bíblia então está dizendo para nós que está debaixo da unção, dessa unção que procede de Jesus, irmãos. Quantos aqui já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já aceitou? Então a Bíblia diz que você tem uma unção sobre a sua vida. A unção do santo, a unção de Jesus está sobre você. Olha o que 1 Pedro diz aqui, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é raça eleita, é povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Tem uma unção sobre nós, irmãos. Se apropria dela, se posiciona nela. Ande baseado na unção que você tem.